Em 5 segundos, Jornal 360. Oferecimento Café Beduíno. Descubra o sabor marcante do café beduíno. O cenário da educação no país é incerto e conturbado, produzido por décadas de ineficiência de gestão, acúmulo geométrico de problemas e defasagens em contraposição à lentidão das soluções. A prioridade a temas ideológicos que, a rigor, são pontuais, porém infinitamente menores no universo de carências e problemas a resolver na agenda educacional do país. Que a luta pela educação siga independente das barreiras políticas e econômicas e o ensino de qualidade seja uma realidade, não apenas uma utopia para qualquer pessoa. Democracia se faz com a garantia igualitária dos direitos humanos, dentre os quais está a garantia à educação. No programa de hoje, professor Marcelo Bregagnoli, vice-presidente de Relações Internacionais do CONIF, Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, e professor Cleiton Donizete Corrêa Tereza, coordenador do Centro Municipal de Referência do Professor da Secretaria Municipal de Educação. Estamos no ar com o Jornal 360. Boa noite para você, seja bem-vindo aqui à TV Postos e ao Jornal 360. A partir de agora estamos no ar ao vivo e contamos sempre com a sua participação, que agrega e muito ao programa. Participe através do WhatsApp, você também pode acessar a página do Facebook da TV Postos e participar da nossa enquete postada na página. Boa noite, professor Marcelo, prazer imenso te receber, seja muito bem-vindo. Boa noite, Carol, eu que agradeço nessa temática tão importante, para o país nesse momento. Espero que a gente fale não só do bloqueio, mas de expectativas futuras, de uma boa educação de qualidade, que a gente tenha essa esperança sempre nos nossos corações. Então, é isso que a gente espera do momento. Tenho certeza que teremos um excelente bate-papo e um ótimo debate aqui no Jornal de hoje. Lembrando a você que o Jornal 360 reprisa aos domingos às 19h30. Minas Gerais é o estado mais impactado pelo bloqueio de recursos destinados às instituições federais de ensino, que foi determinado pelo Ministério da Educação no final de abril. São 353 milhões a menos para todo o país. O corte anunciado foi de 1,7 bilhão. Professor Marcelo, qual é o impacto real e o efeito prático desse congestionamento, desse corte no imposto? Bom, são recursos destinados para custeio capital da instituição. Certo. Na nossa instituição foram 39,68%, que hoje, fazendo uma análise, a gente já chegou à conclusão que muitas atividades de ensino, pesquisa e extensão, elas já estão sendo não abortadas no seu pleno, mas pelo menos contingenciadas na sua duração. Então, são projetos que estariam uma duração até dezembro, a gente já está antecipando para novembro, outubro, fazendo um replanejamento dessas ações por conta desse bloqueio. A gente sabe que esse bloqueio, a qualquer momento, ele pode ser revisto pelo governo federal. A gente espera efetivamente que esse bloqueio ele se finde realmente no segundo semestre, certo. Mas a gente tem que contar com o que nós temos hoje. E o que a gente tem hoje no nosso sistema é um bloqueio de R$16.265.000. O governo anunciou 30%, o senhor falou um pouco mais, quer dizer, a real vai muito além dos 30%, é claro, de acordo com cada instituto federal, mas para vocês então foi além desses 30%? Exatamente, porque a base utilizada do governo foi aquele recurso que é usado em custeio, que é a manutenção da instituição, que é o recurso de capital, que é o investimento que a gente faz novas obras, compra de equipamentos e assistência estudantil. Só que o bloqueio ele não incidiu sobre a assistência estudantil, então ele vem somente em cima de capital e custeio. Certo. Então esse valor se eleva, ele sai de 30% para, no nosso caso, 39%.
quase 40%. E mesmo o governo anunciando uma liberação de verba, pessoal, a conta não fecha no final, porque o valor é muito maior, é isso, professor? Na verdade, é isso. Quando a gente faz um planejamento, então veja bem, a gente tinha um planejamento para 2019, todo ele elaborado em 2018, em cima de uma matriz orçamentária, em cima de uma LOA, né, que já havia sido aprovado pelo Congresso Nacional. Quando a gente chega em maio, né, você tem um contingenciamento dessa ordem, então cancela todo aquele planejamento, todo o nosso planejamento, ele praticamente foi todo... vai ter que ser modificado em função dessa realidade orçamentária, e a gente tem que fazer uma nova reanálise, uma vez que a gente já gastou o que foi liberado 40% do orçamento, então a gente já vinha num ritmo de gasto, e agora você tem uma nova realidade, então você tem que readequar. Então, o contingenciamento ele acaba tendo valores ainda maiores no nosso caso. E sem aviso prévio, né, exatamente. Pegou todo mundo Toma de surpresa. Aí se vira, e aí assim, né, às vezes o pessoal nos cobra, e tem mais que cobrar mesmo, né, a questão do planejamento, né, mas numa condição dessa é impossível planejar, né. Imagina, né, a gente, né, tem um salário, né, você está contando com aquele salário no mês seguinte para poder honrar os seus compromissos, as contas, é igualzinho uma instituição pública, né? Ela tem contas a pagar, ela tem terceirizados, ela tem água, luz, ela tem internet, ela tem uma série de ações que dependem diretamente desse recurso. Professor Marcelo, o senhor tem um currículo admirável, também é reitor do IF Sul de Minas, do Instituto Federal Sul de Minas. E quais as áreas mais prejudicadas dentro do IF Sul de Minas? A gente está tentando, ao máximo, fazer com que esse contingenciamento não atinja frontalmente as atividades de ensino. Sim. Então, aquela atividade voltada diretamente para o aluno, a gente está tentando preservar ao máximo. Óbvio, né, que a gente sabe que, em alguma medida, isso vai acontecer. Viagens técnicas, né, todo o apoio didático-pedagógico, que depende de custeio, mas pesquisa e extensão são duas áreas que provavelmente serão muito atingidas, né, porque são projetos que dependem diretamente desses recursos, né, e lógico, nesse cenário você tem que preservar a atividade de ensino. Então a extensão e a pesquisa acaba sofrendo um impacto maior. São as áreas bastante prejudicadas. Nós fomos às ruas aqui da nossa cidade com a nossa equipe de reportagem e conversamos com universitários que dependem de bolsas, que estão nessas faculdades federais, para saber o que esse impacto chegou até a população. A Cacau é estudante de engenharia ambiental. Ela conta que após o governo bloquear recursos de institutos e faculdades federais, não está nada fácil continuar sonhando com a formatura. Aqui no campus Poços de Caldas, muitos alunos têm que ficar o dia inteiro, porque é longe, a gente já não tem meio passe, então para o aluno já fica, já é caro se deslocar, e agora vai ficar mais caro ainda, porque ele não tem o auxílio, o subsídio, ou perdeu realmente o auxílio alimentação, ou seja, ele vai ter que pagar o valor integral no café da manhã, no almoço e na janta. O anúncio de contingenciamento foi feito pelo governo no mês passado. Se não houver contingenciamento, eu simplesmente entro de encontro, né, a lei de responsabilidade fiscal. Então, se bem não tem dinheiro, é que qualquer um faz, né? Não tem que contingenciar. O Instituto Federal de Poços de Caldas também foi afetado e está com as atividades comprometidas. Com contingenciamento, a gente corre o risco até de não funcionar até o final do ano. Isso a gente vai perdendo alunos, né, que dependem desse auxílio, porque a maioria dos estudantes do Instituto Federal aqui de Poços, eles são alunos de baixa renda, então eles dependem desse auxílio para permanecerem no Instituto, né, fora que isso gera um reflexo econômico muito grande na cidade. No caso específico das universidades federais, o bloqueio afeta verbas discricionárias, aquela que o governo entende que não são obrigatórias para contas de água, luz, telefone ou contratos com terceirizados. Para estudantes, o contingenciamento na educação coloca em risco o sonho de muita gente, que pode deixar as salas de aula cada vez mais, assim, vazias. Para o estudante, né, é um sonho entrar numa universidade, no Instituto Federal, né? Então, assim, muitos alunos vêm de muito longe para poder cursar uma instituição federal. Então, realmente, eu fico até um pouco emocionada, né, porque mexe muito nos sonhos de toda a juventude do Brasil, né? Então, assim, quanto isso é importante, né? Porque esses cortes, essas reformas, elas não cabem realmente no sonho
dos filhos e filhas da classe trabalhadora que necessitam desse auxílio para permanecer nessas instituições federais que são nossas, né? Porque nós pagamos impostos, nós investimos para que esse seja o nosso retorno, né? Uma educação democrática e de qualidade. Poços de Caldas já é uma cidade que demanda um pouco mais de dinheiro para se manter e agora, né, com todo esse cenário, infelizmente, a gente sente assim que muitos alunos não vão conseguir se manter dentro da universidade. Gostaria muito de estar passando uma matéria totalmente diferente dessa, sobre extensão de cursos, falando aí de alunos ganhando bolsa, né, estudar cada vez mais nos extensivos, mas é triste a realidade. Professor, é possível esperar um comprometimento dos parlamentares para manter esses recursos da União? O CONIF tem buscado esse apoio? Uma boa pergunta, Carol. A gente tem feito uma mobilização em Brasília, nós conseguimos fazer 2 audiências esse ano, uma inclusive foi concomitante a uma que o Guedes estava presente, falando da questão da reforma, né, da Previdência, e a gente conseguiu colocar naquela sessão mais de 40 parlamentares. Então, o CONIF tem trabalhado no sentido de justamente aglutinar uma maior quantidade possível de parlamentares para que eles possam nos defender em vários momentos, não só na questão da legislação que eles têm feito essas intervenções pontuais, mas, sobretudo, buscar junto ao Ministério, né, uma forma de intervir para que a gente consiga receber novamente o orçamento que foi bloqueado. E foi positivo? Foi muito positivo. Naquele momento, eu acho que a gente demarcou um terreno importante quando se fala de educação profissional e tecnológica, né? Tanto que agora, acho que todas as reportagens que a gente escuta nacionalmente sempre falam universidades federais e institutos federais. Verdade, né? Era uma audiência pontual acerca da educação profissional. E agora, segunda-feira, também na Assembleia Legislativa de Minas, nós fizemos um bom movimento lá acerca dessa questão do bloqueio, onde estiveram representantes de todas as instituições de Minas Gerais, as instituições federais, são 11 universidades e 6 ligadas à educação profissional, 5 institutos e um Cefet, né? Então a gente tem movimentado, eu acho que tem sido importante, inclusive, esse momento, né? A oportunidade que vocês têm nos dado. Para a gente é um prazer. Com certeza, e eu acho que assim, a gente tem mostrado o nosso trabalho. Se tem um lado positivo disso tudo, é o quanto a população reconhece, né, em nós, um ente realmente que pode dar esperança, como muito bem falou a nossa estudante. Eu fico orgulhoso de ter escutado. Falou muito bem. E falou muito bem, ou seja, a educação empodera, né, empodera as pessoas, né? Eu acho que a fala dela mata o assunto, porque realmente empodera, capacita. E representa muitos alunos. E representa muitos alunos, pessoas, né, exatamente. que gostariam de estar ali falando essa mesma questão. Voltando para esses cortes do ensino federal, isso tem efeito cascata? A gente pode citar, por exemplo, a saúde, por conta das universidades hoje que possuem hospitais. A educação vem num efeito cascata, quer dizer, corta-se verba para a educação, isso vem atingindo outras áreas? Com absoluta certeza, porque no caso dos hospitais universitários que estão ligados às universidades, né, eles têm também um impacto direto. A gente lá em Belo Horizonte, durante a audiência, o representante da Universidade Federal de Minas Gerais, eu conversava com ele, é um dos maiores hospitais hoje em BH, e ele já diz que algumas coisas de atendimento, de pronto atendimento, já começaram a diminuir. Então, o número de atendimentos, né, e a gente sabe que isso acaba refletindo até na qualidade do atendimento. Você tem um compromisso, mas quando começa a faltar o mínimo, a qualidade do serviço prestado, realmente ele começa a ter o efeito desse bloqueio. São várias áreas atingidas, né? Não somente a educação, atinge várias áreas profissionais que trabalham, pessoas, famílias, né? Como diz, mais uma vez você está estudante, é aquele trabalhador que paga o seu imposto e que merece não só a educação, mas também a saúde. Vou fazer uma participação aqui do Roberto, ele diz o seguinte: me impressionou bastante a manifestação do domingo passado, nunca tinha visto uma manifestação dessa proporção a favor de temas bastante impopulares e com cobrança do Legislativo e do Supremo Tribunal Federal Judiciário. A pergunta: podemos comemorar, professor, com uma maior conscientização política da parcela mais instruída da população? Eu acho que toda manifestação, né, desde que aconteça dentro dos princípios de civismo, né,
de respeito ao próximo, ela é válida, né? Independente de qual seja a temática, ela tem sua validade. Lógico, eu, enquanto um gestor que representa 27 mil alunos, né, mais de 600 servidores efetivos, outros tantos de colaboradores, eu espero que, no fundo de todas as manifestações, tenha o cunho educacional, não é? Então, acho que assim, quando a gente fala nessa questão de solicitações, o pessoal tem que ver na educação como uma forma de transformação da sociedade, né? Nada transforma mais, tanto a sociedade quanto a educação. É uma base, né? É uma base de tudo. Então, as pessoas se formam através da educação, as pessoas criam argumentos através da educação. Então, a educação, ela fornece subsídios. É exemplo que a gente escutou aqui agora, quer dizer, essa estudante, ela obteve toda essa capacidade argumentativa, logicamente ela traz alguma coisa de casa, mas foi dentro da escola, de um espaço que se ensina com qualidade, né, que você tem uma valorização do professorado, é isso que a gente preza enquanto instituição pública. Sem dúvida, o Sérgio Ribeiro diz o seguinte: plano B, professor, se o governo não conseguir mais pagar as contas, qual será a atitude das autoridades universitárias? Uma boa pergunta. Nessa situação, nós teríamos 3 saídas, né? Uma, não fazer nenhum tipo de análise, gastar o nosso recurso e chegar lá em agosto, setembro, parar a instituição. Uma coisa Professor, parar a instituição. Com o bloqueio que foi colocado, se a gente continuasse ofertando as mesmas ofertas, né, de ensino, pesquisa e extensão, sem fazer nenhuma reanálise, sim, a gente teria paralisada todas as atividades por volta de agosto, setembro. Né, esse é de fato. Essa seria uma medida que aí a gente teria que, né, fazer outro tipo de reivindicação, algo mais um pouco profundo no Ministério. Essa seria uma opção. A segunda seria a gente cortar tudo de início e tentar ver o que vai acontecer lá na frente. Ou, mais sensato nesse momento, que foi o nosso caso, o IFSU de Minas trabalhou um planejamento, né, alternativo, cortando as áreas, não vou dizer de menor importância, você bem colocou, tudo dentro da educação é muito importante, mas nesse momento preservando mais a questão do ensino, né, para que a gente consiga chegar o mais longe possível nesse ano que se apresenta. E na esperança, obviamente, de que haja um desbloqueio desse recurso. Essa era a minha próxima pergunta. Eu ia perguntar se dentro da área da educação existe alguma possibilidade de corte, existe alguma coisa, alguma despesa que se possa cortar dentro da educação? A gente, óbvio, a gente já vem com um esquema de reanálise do nosso orçamento nos últimos anos. Se a gente pegar os últimos 4 anos, o orçamento das instituições caiu mais de 50%, principalmente aquele recurso que é destinado à capital, que é aquilo que a gente investe em infraestrutura e equipamentos. Né, tanto que a gente conseguiu construir dentro da instituição, conseguindo recursos extra-orçamentários. Então a gente já vem fazendo esse exercício, óbvio, que nessa conjuntura atual, a gente realmente está tirando ao máximo da instituição nesse momento. Então a gente, eu não vou dizer, muitas pessoas falam, vocês estão cortando cafezinho, mas nem cafezinho tem mais, né? Isso aí, porque... Pessoal, toma café em casa para poder estudar. Para poder estudar, porque a gente está tentando manter a atividade, aquilo que é obrigatório por lei, né? Que é a questão da alimentação dos alunos, e outras que realmente fazem diferença na questão da qualidade do ensino, mas a gente sabe que muitas ações elas foram reanalisadas e agora a gente está no extremo. Nesse momento, se vier um novo bloqueio, não tem como mais fazer uma reanálise com relação a essa otimização dentro da instituição. A gente torce, espera que luz aí para o Ministério da Educação, para o nosso presidente, para que ele compreenda, né, o tamanho da educação no país, o tamanho de tudo que chega até você. Eu vou fazer um rápido intervalo, o professor Marcelo Bregagnoli volta com a gente no último bloco, nós vamos conversar no próximo bloco com o professor Cleiton e eu espero que você continue participando comigo pelo WhatsApp. Também pode deixar a sua participação no Facebook e lembrando que a gente reprisa aos domingos às 19h30. Volto em instantes.
estamos de volta. Agora vamos conversar com o professor Cleiton Donizete Corrêa Tereza, que é coordenador do Centro Municipal de Referência do Professor da Secretaria Municipal de Educação. Quero você participando com a gente também. Tenho perguntas aqui, vou fazer as suas perguntas. Lembrando também que no último bloco do programa a gente atende a maioria das perguntas, quantas a gente conseguir atender. Então participe, mande a sua pergunta. Professor Cleiton, na sua opinião, os cortes demonstram uma intenção do governo federal de inviabilizar as universidades públicas, favorecendo a expansão das universidades privadas, objetivando a privatização da educação? Eu acho que pelas medidas que vêm sendo tomadas, há claros indícios para que isso aconteça, né? Parece mesmo que esse é o caminho e é a opção feita pelo governo. Você disse no começo do programa que a gente tem que pensar na educação para além das ideologias e para além das questões econômicas. Mas isso é muito difícil. O próprio atual ministro da Educação é um economista e muito próximo, né, dos interesses privados, dos interesses financeiros. Então, é claro que a gente gostaria de ter um debate sobre a educação que ele fosse mais transparente, mas muitas vezes os interesses privados... Menos utópico, não é, professor? Sim, eu até gosto da utopia no sentido de como ela nos move, né? Eu acho que isso é uma questão importante. Agora, a gente pensar que nós vamos resolver os nossos problemas na educação com discursos ideológicos, agressivos e até com corte de recursos, isso é impensável, né? Não me parece esse o caminho. Mas como você, né, colocou a questão, realmente parece que existe um projeto em andamento de sucateamento das instituições públicas que, obviamente, faz direcionar mais estudantes para a rede particular. Não tem como a gente não pensar nisso, né? Sim, e assim, nós temos elementos para pensar isso, né? Nós temos profissionais da área financeira atuando na educação como conselheiros. Nós temos o ministro da Educação, que não é um educador, que não é de sala de aula e que agora toma decisões mais pautadas nas questões orçamentárias do que no benefício à população, porque, veja, é claro que nós não podemos ser irresponsáveis com os recursos, mas eu concordo muito com o Daniel Cara, que é um educador muito atuante em âmbito nacional, que ele diz o seguinte: a economia deve estar a serviço da educação, e não a educação a serviço da economia. Sem dúvida, professor. Concordo. Deixa eu corrigir um pequeno erro meu aqui, professor. Eu já comecei o segundo bloco aí te mandando uma pergunta e nem te dei uma boa noite, e nem agradeci a gentileza de você ter vindo conversar com a gente. A gente fala educação, a gente fica assim, cheio de vontade de debater do assunto, mas obrigado pela sua presença, viu? Eu agradeço muito. Você é muito bem-vindo. Obrigado mais uma vez. Agora vamos continuar, participe aqui comigo, estou recebendo perguntas. Essa questão da desigualdade econômica e social no Brasil, você acha que está totalmente, diretamente ligada à educação? Nós não podemos pensar que a educação vai resolver todos os nossos problemas. Existem problemas de diferentes ordens, como os econômicos, que dialogam com a educação, mas não dá para depositar na escola pública ou na universidade pública a solução para todas as nossas mazelas. As universidades e as escolas, elas acabam incorporando problemas que a sociedade tem e, claro, que elas não vão conseguir resolver tudo. Mas é evidente que todos os países conseguiram maior desenvolvimento econômico, que conseguiram avanços em termos de justiça social, isso passou pela educação. Então essa é a bandeira que a Secretaria Municipal de Educação atualmente defende. Nós precisamos de uma educação que seja transformadora, que permita acesso, que permita às pessoas entender, no mínimo, aquilo que é negado a elas, para que a partir dali elas possam construir uma consciência, uma atuação, um empoderamento, como o professor Marcelo disse antes, e assim possam conquistar o lugar que lhe é devido. Porque em uma sociedade em que parte da população tem acesso à educação de qualidade, tem acesso a cinema, tem acesso a cultura, teatro, pode fazer viagens para fora do país, e uma grande parte não consegue ter esse mesmo acesso, é claro que isso vai sinalizar para um desnível e para uma situação que nós não desejamos. E no início dessa semana,
Um boato de massacre aqui na nossa cidade, no Colégio Municipal de Poços de Caldas, causou um transtorno imenso entre alunos, professores, pais. Nós temos um resumo da matéria do que aconteceu. Sim. A movimentação de policiais e guardas municipais monitorando o colégio e as redes sociais na tentativa de identificar os responsáveis pelo possível ataque na unidade escolar. A gente tem que tomar cuidado com esse tipo de boato que acaba gerando um estresse, né, gerar algum prejuízo para a instituição. Mexe com o psicológico do aluno, porque meu filho ficou até com medo de vir para a escola, porque a sala dele mudou, está aqui para baixo agora. E aí ele ficou com medo de vir para a escola, porque ele falou, mãe, se chegar alguém atirando, a primeira sala que eles vão é de baixo. O caso será investigado mais a fundo pela Polícia Civil. Os responsáveis serão punidos. Foi para as redes sociais, mas partiu de um comentário de um aluno em sala de aula. A gente acredita que foi uma brincadeira de mau gosto, porém nós não podemos menosprezar esse tipo de brincadeira, porque a partir daí outros alunos se envolveram, né? E surgiu o comentário de um massacre no colégio. E a minha pergunta, professora, se há uma percepção generalizada desse aumento da violência escolar ou se ela é de fato realmente disseminada nas escolas públicas? A nossa realidade atualmente, ela sinaliza para um aumento da violência e para as pessoas tentando resolver os seus problemas de maneiras muito agressivas. Seja nas redes sociais, com discursos de ódio, ou seja até achando que armar o cidadão vai conferir mais segurança. Então, assim, nós vivemos em uma situação em que a violência ela é estimulada, inclusive por discursos de autoridades que o fazem de maneira inconsequente. Em relação ao que aconteceu aqui no município de Poços de Caldas, eu trabalho também na Escola Estadual Davi Campista. Quis muito fazer essa pergunta para você, professor, porque você está dentro deste meio. Isso, então eu trabalho com gestão e educação, com formação de professores, mas também continuo em sala de aula todos os dias. Então, a Escola Estadual Davi Campista passou por isso na semana passada e essa semana nós tivemos o caso do municipal, onde inclusive a minha filha estuda. É claro que, como disse muito bem a diretora Ângela, não é possível ser negligente. A diretoria da escola tomou todas as providências possíveis, acionou a guarda, a polícia, a secretária municipal de educação esteve na unidade naquele dia, mas é preciso pensar também que o problema da segurança na educação, ele passa por uma melhoria do convívio dentro da própria escola. Perceba que os massacres, ou parte dos massacres que infelizmente ocorreram, inclusive fora do país, foram feitos por alunos que estavam naquela instituição, que muitas vezes não se sentiam contentes ali e que isso não foi percebido, não é? Então a Secretaria Municipal de Educação tem desenvolvido uma formação com gestores e professores para construírem nas escolas um plano de convivência, de forma que as relações interpessoais sejam melhoradas. Excelente colocação, professor. Isso não quer dizer que as escolas estejam totalmente a salvo com esse trabalho, mas esse trabalho é essencial. Se nós reivindicamos que os setores de segurança façam a proteção no entorno da escola, na porta da escola, dentro da escola, esse trabalho de segurança e de convivência, ele deve ser desenvolvido pelos educadores. Eu gostei muito da sua colocação. É claro que existe essa preocupação gigantesca da nossa secretaria em relação à segurança dos alunos e dentro dessa possibilidade de identificar uma insatisfação, de identificar uma possível postagem numa rede social, que foi um dos casos que levou o municipal ao acontecido. Então, muito interessante o que você colocou. Nós temos um gráfico, a ONG Visão Mundial, também saiu publicado na revista Veja da semana passada, nas redes sociais, tá, pessoal? Levantou este gráfico com a violência nas escolas mais generalizada no Brasil, tá? Então eu gostaria de mostrar para vocês, porque assim, os números realmente me impressionaram. Aí são 52% dos jovens que não se julgam protegidos em sala de aula, mais da metade dos alunos, 84% já presenciaram brigas entre alunos, tá? 33% já falaram que já sofreram ameaças de abuso físico no colégio.
36% já tiveram aulas canceladas devido a tiroteios. Lembrando que essa ONG Visão Mundial fez uma análise, tá? Brasil, tá? Não é Poços de Caldas, tá, pessoal? Não é a região, é Análise Brasil. 33% afirmam aí ter sido alvo de violência urbana e 1 em cada 3 não sabem a quem recorrer em caso de ataque. Quem recorrer, professor? A diretoria, a escola? A direção tem que dar esse suporte ao aluno? Então, nós temos que observar... Estamos falando dentro da escola, tá? Sim. Não para fora da escola. Sim, nós temos que observar muito a questão dos níveis de violência. Não é? A escola é, por si só, um lugar de conflito. Imagine, você tem centenas de alunos dentro de uma instituição, meninos e meninas que estão aprendendo a conviver com os outros e com eles mesmos, entendendo a realidade do mundo que está ao seu redor. Então, os conflitos nas escolas, eles são presentes, eles são constantes e eles sempre vão acontecer mesmo. Essa é uma questão, porque também muitas vezes o medo, o pavor da população faz com que determinados casos que poderiam ser resolvidos com diálogo dentro de uma sala de aula, numa conversa com o professor, com o supervisor, acabe se transformando em algo muito maior. Então, essa é uma questão. Agora, agressão física, por exemplo, é inaceitável. Independente, é claro que uma criança em um SEI, né, em um centro de educação infantil, você vai lidar de uma determinada forma. Com o aluno do ensino fundamental 1 e 2, de uma outra forma. Com o aluno do ensino médio, que sabe com mais clareza o efeito daquilo que faz, as medidas elas precisam ser mais rigorosas. Agora, é preciso recorrer aos educadores no espaço em que eles estão e eles precisam ser instrumentalizados para lidar com essas dificuldades. Esse é muito o trabalho que a Secretaria Municipal de Educação vem fazendo, né? Possibilitar aos educadores como atuar na resolução de conflitos. Quando for necessário uma medida, o regimento interno da escola está para ser cumprido. Quando for necessário buscar uma ajuda externa, isso tem que ser feito. Mas nós não podemos achar que a escola o tempo inteiro é um lugar em que o confronto acontece, que ninguém toma conta, porque nós temos profissionais capacitados para isso, né, e estamos investindo nisso. Tem uma questão que eu acho que é muito importante, foi discutido muito no bloco anterior a questão dos recursos e dos cortes, e isso também é uma violência gigantesca, não é? E os cortes na educação, eles acabam estimulando também o clima de insegurança, de menos profissionais trabalhando, de menos segurança dentro dos campos universitários e também afetam a escola pública. E as pessoas estão vivendo no limite, né, professora? As Claro. pessoas estão vivendo um momento que elas estão no limite de tudo. Quer dizer, você pergunta alguma coisa, a pessoa já te responde aí com uma certa agressividade, uma certa intolerância que tem assustado. E eu concordo, acho que esse tipo de notícia, né, muitas vezes também causa um grande sensacionalismo e também gera ainda mais violência. E eu também gostaria de colocar, quando você falou a respeito do que a escola tem feito em relação à violência, mas aí eu chamo a atenção dos pais e das mães, conversem com seus filhos, olhem para os seus filhos, saibam o que está acontecendo na vida dos seus filhos, porque a escola ela é maravilhosa para ajudar seu filho a achar o caminho, a ensinar, mas não é somente responsável pela educação. E é muito fácil a gente jogar a culpa na escola e muitas vezes não olhar o que está acontecendo dentro da nossa casa. No último bloco nós vamos falar mais a respeito dos cortes. Para a gente encerrar esse bloco, eu gostaria de saber a sua opinião, porque o governo Bolsonaro demonstra essa intenção de expandir o ensino à distância. O que você pensa sobre isso, professor? Bem, o ensino à distância, ele é uma realidade, né? Há bastante tempo nós já temos iniciativas, inclusive com resultado interessante, satisfatório para a educação à distância. Em determinados locais, ela é a única forma da pessoa ter acesso à educação. Agora, não é possível pensar que a educação, em termos de política pública para um país, vai ser resolvida com a educação à distância. Inclusive porque, para um aluno conseguir acompanhar um curso à distância de qualidade, ele já precisa ter uma trajetória, ele precisa ter uma disciplina de estudo, ele precisa ter um conhecimento prévio.
Então, não acho que a solução se resolve com a educação à distância, embora nós tenhamos bons resultados em alguns casos. Vou pedir para você, professor, continuar aqui com a gente. Sim. A gente vai para o intervalo e voltamos para o último bloco, mais uma vez, com o professor Marcelo Breganholi aqui com a gente. Professor Cleiton, continua e você participando, vou atender as suas perguntas, as suas participações. Aproveita o nosso intervalo para participar pelo WhatsApp e também pela página da TV Poços. Nossas reprises acontecem aos domingos às 19h30. Voltamos em instantes. Estamos de volta para o último bloco, agora com o professor aqui, Marcelo Breganholi, de novo, e Cleiton comigo. Eu prometo que eu vou fazer as suas perguntas. Eu digo assim para os nossos telespectadores, mas fica tanta pergunta boa para o final, mas eu vou atender o máximo que eu puder. As imagens que vocês vão ver são da manifestação ocorrida aqui em Poços de Caldas, que também mobilizou aí diversas cidades do país no último dia 15, contra a decisão de contingenciamento de recursos destinados à educação. São algumas imagens da nossa cidade, mas ocorreram em diversas cidades. Pergunta para os dois. Aí vocês decidem quem vai responder primeiro, tá? Como as manifestações estudantis podem mudar o rumo do governo? Bom, eu acho que reitero o que eu falei no bloco anterior, toda manifestação ordeira que apresenta, a gente viu ali pessoal apresentando inclusive trabalhos científicos, né, muitos banners, pessoal carregando, mostra a importância da educação, ela é uma forte demonstração para a sociedade daquilo que a gente faz, né? Muitas vezes as pessoas acham que a gente fica só no ensino, a gente vai muito além, né? A gente trabalha com a pesquisa, com a extensão. Então, essa forma de manifestação pacífica, né, ordenada, ela chama a atenção para a temática, né? Nesse momento de bloqueio de recursos, mas também traz uma questão qualitativa, quer dizer, para que a gente possa manter, fazer a manutenção desses indicadores, no nosso caso do Instituto Federal, são indicadores reconhecidos, nacional e internacionalmente, a gente precisa de recursos, ou seja, nós somos uma instituição pública e efetivamente a gente precisa disso. Então esse movimento é importante, né? Eu acho que ele tem seu momento, como assim, toda manifestação, né, pacífica, mas ela traz a temática da educação, que é muito importante. Professor Cleiton, concorda? Concordo, sim. E toda pessoa que já trabalhou um pouco na área de gestão, já trabalhou nessa área mais, digamos assim, de planejamento, de política pública, ou mesmo na área política, sabe que pessoas na rua dizem muito. Às vezes o argumento de que as pessoas vão para a rua e não dá em nada, dá sim. Todo governante, seja ele um prefeito, governador ou presidente, ele faz monitoramentos de o que as pessoas estão dizendo, como elas estão na rua, como elas estão se comportando. E não é à toa que o próprio governo, de alguma forma para contrapor, chamou para as manifestações no último domingo. Então, assim, se as manifestações fossem simplesmente coisas de idiotas, como ele sinalizou, ele mesmo não teria chamado aqueles que o apoiam para ir para a rua manifestar as suas proposições. Então é muito relevante, sim, e eu até diria assim, que é o mínimo que se espera. Eu estava nessas manifestações, né, como educador que sou, e se nós não concordamos com os cortes, se essas medidas elas podem paralisar, como o professor Marcelo disse, as instituições, não é possível silenciar. Eu vou citar agora exatamente o que você falou, professor Cleiton, que no último domingo também foi palco das manifestações agora em favor do governo do presidente Jair Bolsonaro. A gente tem algumas imagens, né? Aconteceram aqui na nossa cidade e também em diversas cidades aí do país. E a minha pergunta agora é exatamente essa. Qual que é o sentido da manifestação pró-governo se o presidente foi eleito democraticamente, não cometeu nenhum crime de improbidade e não cometeu nenhum crime administrativo? Eu gostaria da opinião de vocês. Qual o sentido da manifestação pró-governo?
Eu acho que, nesse momento, né, que houve uma disputa muito acirrada na última eleição. Então, a gente sabe realmente que houve uma polarização, né, para os dois lados. Okay. E esse tipo de manifestação, talvez, é uma forma de reconfirmar aquilo que aconteceu nas urnas. Realmente, o presidente acabou de ser eleito, né, a gente não tem nem 6 meses ainda de mandato, né, quer dizer, é uma forma de reafirmar aquilo que foi decidido na urna. Eu acho que, nesse caso, é um posicionamento de classes, muitas vezes acontece isso, né, um posicionamento de classes de marcação de terreno, e diferente da pauta da educação. A pauta da educação ela é muito clara, as manifestações que aconteceram no dia 15 e no dia de hoje... Exatamente, né, hoje aconteceram também, hoje, vamos citar algumas também. Aconteceram hoje, Brasil afora, elas têm uma pauta muito direcionada, que é a educação. Então, assim, existe uma diferença no conceito. Eu acho que existe uma diferença muito grande conceitualmente. Professor, por favor. Eu penso que as manifestações que aconteceram no domingo, é evidente que as pessoas, né, têm todo o direito de se manifestarem, mas nós vimos algumas colocações que atacam a democracia. Por exemplo, nós podemos fazer todas as críticas ao Congresso, mas pedir que o Congresso seja fechado, você silencia a representação popular. Nós podemos fazer críticas ao STF, mas querer que o STF seja fechado, você fere com princípios constitucionais que não podem ser jogados fora ou questionados de maneira leviana. As manifestações do último domingo, elas foram bem menores, né, do que se esperava e bem menores do que tivemos em outros momentos. E eu concordo muito com o professor Marcelo, nós estamos numa situação de fratura. E não é com algumas medidas em alguns meses que qualquer governo eleito resolveria. Agora, o que preocupa é que nós estamos assim, com um nível de questionamento desse atual governo muito antes do esperado, inclusive por problemas que ele mesmo cria, né, por dificuldade de relacionamento com o Congresso, com as instituições, com as universidades, né, retirando a autonomia universitária. Então, é uma situação preocupante e não é à toa que essa semana os presidentes do Supremo, da Câmara de Deputados e o presidente do país, né, acompanhado de outros representantes, de outras autoridades, tentaram fechar um acordo para ver se conseguem algum clima de governabilidade. Já inclusive recebemos convidados aqui no Jornal 360 que citaram que a maior oposição do governo Bolsonaro é o próprio governo Bolsonaro. Vou atender aqui participação aqui do Eduardo. Se a intenção das manifestações dos estudantes é a favor da educação, senhores, o que Lula livre e ele não tem a ver? Eu acho que assim, eventualmente vai sempre ter um ou outro, como toda manifestação, puxando temáticas dessa ordem, dessa natureza, né? Mas o importante, eu acho que assim, o professor Cleiton relatou anteriormente a questão do abismo social. Né? Muitas vezes o pessoal chama Lula livre, outras, né, como teve no domingo, né, palavras de ordem, muitas vezes a gente associa algumas coisas com relação a palavras de ordem, mas o importante é justamente a luta que a gente tem para diminuir esse abismo social. Né? Então, se eventualmente vai ter alguém gritando Lula livre, outros, né, palavras um pouco mais ásperas, isso sempre é normal, porque faz parte do coletivo, né, ter um ou outro. Mas o importante é o foco da temática, que é justamente a diminuição da diferença social, como comentado aqui pelo professor Cleiton, desse abismo que nós temos. Quer complementar, Cleiton, por favor? Sim, eu acho que é necessário lembrar que quando você tem uma manifestação, você não tem, e nem é bom que exista um controle de todas as falas, de todas as posições, de todas as bandeiras. Se é uma democracia, a própria manifestação, ela vai apresentar pontos de vista diferentes. A questão de uma manifestação da educação pedir Lula livre, por exemplo, me parece um pouco óbvio até, porque com todas as falhas do governo, dos governos anteriores, houve um investimento significativo em termos de educação. A própria expansão dos institutos federais da nossa região se deram durante os governos do PT. Então, que existiram falhas e a gente possa querer melhorias ou aperfeiçoamento, sim,
mas as pessoas fazem uma identificação com a expansão do ensino gratuito universitário com os governos anteriores. Pergunta aqui da Ana Clara Gonçalves: por que não houve protesto quando no governo da Dilma houve cortes até superiores aos atuais na área da educação? Acho que é importante contextualizar. Por favor, né? professor. Nós tínhamos naquele momento, acho que o professor foi muito feliz falar na questão do investimento que aconteceu. Quando você, naquele momento, teve um bloqueio, né, tiveram bloqueios, não foi só um, acho que na época da presidenta Dilma foram 2, você tinha uma quantidade orçamentária muito maior do que a realidade hoje. Hoje a realidade nossa, nós estamos no limite. Nos últimos 4 anos foi uma redução de 53% do orçamento. Então, realmente, nós estamos no limite do limite da operação. Então, qualquer bloqueio, como aconteceu, né, 5,8 bilhões, depois, via portaria, um outro bloqueio de 1,5 bilhão praticamente, né, leva à falência do sistema público de ensino ligado à questão da federação. Então, hoje, realmente, com esse bloqueio instalado, se for usado, inclusive, como base para a LOA do ano que vem, com certeza, nossa forma de atuação ela vai ser muito modificada. Falamos disso no primeiro bloco, com certeza, muito modificada. Inclusive, já para 2020, muitas vezes, talvez até com impacto, Cleito, na questão da oferta de vagas. Porque, por enquanto, nós não temos esse impacto. Nós não diminuímos a oferta de vagas. Mas, se mantiver esse bloqueio e a base utilizada para a LOA do ano que vem for essa, com certeza nós teremos impacto, inclusive, no quantitativo de vagas. Você quer? Por favor, sim, colocar a sua opinião a respeito da questão? Sim, eu acho que essa questão ela é pertinente. É claro que você pode ter, entre determinados grupos sociais, uma aproximação maior de um partido ou de outro. Determinadas profissões ou funções podem simpatizar com uma ou outra proposta. Agora, eu sou professor há 13 anos e eu vou lhe dizer, eu não me recordo de um ano que não existiu paralisação e ameaça de greve. Às vezes foi adiante, às vezes não foi. Então dizer que somente nos últimos meses os educadores estão protestando, isso não confere, é uma questão histórica de dados que podem ser facilmente levantados. É interessante lembrar do que aconteceu em 2016, né? Porque em 2016 nós tivemos a aprovação da PEC 55, que limitou os investimentos por 20 anos. E esses efeitos eles vão aparecer cada vez mais. Então, essa questão do contingenciamento, ela vem de 2016, qualquer governo que assumisse teria que lidar com isso, ou tentando reverter aquilo que foi decidido no passado, ou cumprindo a regra com os impactos que o professor Marcelo bem apontou. Eu vou para a última pergunta para a gente concluir, a pergunta aqui do Silvio. Além dos problemas dos que frequentam as escolas, as estatísticas mostram que os números de nem são altos, nem estudam, nem trabalham. O que vocês podem falar sobre esses jovens? Bom, eu posso dizer que enquanto... Silvio José. Que dentro da nossa instituição, né, a gente trata com muita qualidade. Né? Então, a gente sempre pauta por indicadores, né, reitero, não só nacionais como internacionais, né, eventualmente, né, acho que o senhor Clepto falou muito bem, sempre vai ter esse ou aquele, né, que se coloca, isso faz parte da democracia, né, e dentro de uma instituição também, ali no dia a dia, mas assim, eu posso garantir que com o nível de investimento que foi aportado nos últimos anos, né, sobretudo né, na fase da expansão das universidades e dos institutos federais, com a criação do Instituto Federal, né, nesse formato novo, nossa qualidade ela é muito respeitada, né, e é comentada, inclusive, com os índices que nós temos dentro do Enem, do PISA, o índice de empregabilidade, que é muito importante, porque no nosso caso nós trabalhamos com educação profissional e tecnológica, nós formamos o aluno, obviamente, para o mundo do trabalho, mas também formamos para a vida, né? Então, quer dizer, eu posso garantir que na instituição, mesmo com a atual situação, ainda assim a gente foca muito na questão da qualitativa. Professor Cleiton. Nós sabemos que existe sim uma parte dessa geração que é nem, mas qual é o percentual? A gente teria que verificar isso, porque nós temos muitos que querem e não conseguem, seja trabalhar, seja estudar.
Eu já tive alunos que deixaram de fazer um curso profissionalizante, por exemplo, porque a família não consegue pagar o transporte público que ele utiliza diariamente. Essa realidade é muito triste, gente. Não é? Como é que um aluno sai da zona sul aqui de Poços de Caldas, vem para a região central, se desloca para a zona oeste ou para a zona leste para fazer um curso técnico, volta para a região central, pega outro ônibus para voltar para casa? Como é que ele vai se alimentar? Então, assim, dizer que os jovens nem querem uma coisa nem outra, eu acho um discurso um tanto superficial, precisa ser averiguado melhor. Eu não estou dizendo que isso não exista, mas talvez esteja numa fatia da classe média. Sim. E não corresponde à realidade da classe trabalhadora. Os meus alunos, eles querem muito estudar, eles querem trabalhar, eles sonham, eles desejam, eles são plurais, eles são diversos. Então, eu acho que a questão é mais complexa do que a que foi colocada. Para a gente encerrar com base em tudo que nós conversamos, eu queria a opinião dos dois professores aqui com a gente hoje nesse feliz programa com bastante conteúdo. Quais são os pontos principais e urgentes da agenda do Ministério da Educação e da educação brasileira a partir desse exato momento? Bom, eu acho que é entender que a educação pública, gratuita, de qualidade inclusiva, é obrigação do Estado. Né? Existe uma parcela, como o senhor Cleiton colocou, que não tem acesso a essa educação, então a gente precisa não paralisar as ações, mas ampliar. Eu acho que o Ministério precisa criar uma pauta positiva de educação. A gente espera ansiosamente que um programa realmente efetivo voltado para a educação básica, para a educação profissionalizante, para a educação superior, que ela seja realmente efetivada, aliás, apresentada primeiro, né? Porque até agora a gente não conhece de fato qual é o programa desse governo para a educação. Eu desconheço, e a gente precisa efetivamente que isso seja implementado, porque o país não pode esperar. A gente já está em recessão já há algum tempo, o país, os dados de hoje, ele regrediu economicamente, quer dizer, nós precisamos recuperar, e eu, com certeza, o senhor Cleiton falou uma coisa, a educação não é tudo, mas é um caminho muito forte. Quer dizer, a educação, preparar as pessoas, capacitar, qualificar, isso é visão de futuro. Então, se a gente quer dar sustentabilidade a uma nação, tem que ter essa visão voltada para a educação. Então, a gente precisa urgentemente a efetivação do Plano Nacional de Educação, que agora me parece que foi abandonado, não se fala mais nas metas do Plano Nacional de Educação. Então, secretarias desativadas. Exatamente, secretarias desativadas. Então, a gente precisa retomar uma pauta efetiva, uma pauta do governo federal que dialogue efetivamente com estados e municípios, porque sozinho também não se dá. Então a gente tem que apoiar muito as redes estaduais e as redes municipais. Só através dessa interação que a gente vai ter uma educação efetiva nessa nação. Professor, sua opinião, por favor. Eu vou citar 3 pontos. É claro que não são definitivos, mas eu considero que sejam importantes. O primeiro é realmente a questão do financiamento. Educação de qualidade custa. E a sociedade precisa tomar a sua decisão. Se ela diz que é a favor de educação, então ela precisa entender que recursos suficientes têm que ser destinados. Não é possível fazer uma educação de qualidade com uma estrutura sucateada. Essa é uma primeira questão. Eu também sou presidente do Conselho do Fundeb aqui de Poços de Caldas, representante de pais. Não é nem pela secretaria. E nós estamos vendo como é que os repasses do Fundeb estão chegando cada vez numa quantia menor. E os prefeitos, o que eles têm feito? Eles têm suplementado com verbas próprias. Mas até quando as prefeituras vão conseguir fazer isso? Se nós, às vezes, se nós não formos para a rua agora, nós vamos daqui a pouco porque não tem escola. Então, essa é uma primeira questão. A segunda que eu acho importante é o modelo de educação, que é algo que a gente precisa também discutir muito. Além de financiamento, a gente precisa repensar as escolas. Elas realmente precisam estar mais abertas a novas metodologias, a sair da caixa, educação que seja significativa, porque uma educação burocratizada, entediante, ela não vai contribuir na formação de um cidadão pleno e consciente que nós desejamos. E a Secretaria Municipal tem procurado fazer isso aqui, não é? Inclusive investindo no terceiro ponto, que é o último que eu destaco, que é a formação de professores. Você citou anteriormente a educação à distância. Tem cursos de educação à distância que são bons. Eu já fiz uma pós-graduação pela Universidade Aberta do Brasil e com uma exigência alta. Mas nós sabemos que existem cursos de formação de professor, graduação, não é, que deixam muito a desejar.
Então, se nós não tivermos uma boa formação para os professores, como o Instituto Federal oferece, como outras instituições públicas oferecem, se nós não tivermos uma formação continuada, não será possível que os professores consigam lidar com desafios presentes no nosso tempo. Eu quero agradecer imensamente vocês pela presença aqui com a gente na TV Poços, por debater um tema tão atual, tão relevante para a nossa sociedade. Estamos vendo aí tudo que está acontecendo no nosso país. Espero que vocês possam voltar para que a gente venha com boas notícias, com contingenciamento fora do nosso país, com aporte para a educação. Eu sempre falo que eu sonho em fazer programas desse tipo. Muito obrigada, viu, professor Marcelo? Muito obrigada, professor Cleiton. Agradeço imensamente. E também espero que a gente tenha um governo menos preocupado com a sua popularidade e mais preocupado com o nosso país. Nós voltamos na próxima semana. Uma ótima sexta, sábado e domingo. A gente se vê lá. Até mais.